Uma verdadeira bomba acabou de cair no mundo previdenciário e pode mudar o rumo do seu bolso. A Justiça concedeu uma revisão e condenou o INSS a pagar uma verdadeira bolada para aposentados e pensionistas. Inclusive, nesse vídeo eu vou trazer um caso completo e o mais assustador é que esse erro que aconteceu com essa pessoa que eu vou trazer nesse vídeo pode ter acontecido com você também. Imagine você descobrir que o INSS descartou uma parte das suas contribuições, o que fez com que o valor da sua aposentadoria hoje seja mais baixo do que deveria ser. Fique comigo até o final desse vídeo, porque esse caso pode abrir um caminho para você conseguir um reajuste na sua aposentadoria. Um dinheiro que o INSS nunca devia ter negado para você, mas que negou e que agora pode colocar mais grana no seu bolso, pode aumentar o valor mensal do seu benefício. Você que hoje acha que está recebendo menos do que deveria, preste atenção nesse caso, um caso que já foi julgado pela Justiça e eu vou compartilhar com você todos os detalhes. Pessoal, isso aqui é um caso real de uma aposentada que desconfiava estar recebendo menos do que deveria, então ela foi, se informou e conseguiu vencer o INSS na Justiça. Todos os meses eu trago 1, 2 vídeos de casos, de aposentados que venceram o INSS na Justiça para justamente mostrar para vocês que são inúmeras as maneiras como você pode conseguir um reajuste na sua aposentadoria. Grande parte dos aposentados no Brasil hoje, a maior parte deles, recebem aí apenas um salário mínimo. E muitos desses casos têm aí pessoas que deveriam receber um pouco mais, mas que por algum motivo, por algum erro do INSS, acaba fazendo com que essas pessoas recebam apenas um salário ou às vezes um salário e mais um pouquinho. Então assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E a Mariana dos Santos foi a última ganhadora do nosso sorteio de R$250 aqui no canal. Se você quer participar também, quer ter a chance de levar para casa R$250 totalmente de graça, basta você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o like no vídeo e aqui embaixo no campo dos comentários me falar seu nome, a sua cidade e pedir para a gente colocar o seu nome na lista de sorteados do Pix. Boa sorte para todo mundo. O caso julgado pela Justiça. Recentemente, o Judiciário julgou procedente um pedido contra o INSS, determinando que a aposentadoria de uma segurada fosse revisada. O tribunal reconheceu que a autarquia previdenciária calculou de forma errada a renda mensal inicial, famosa RMI, deixando de fora salários de contribuições que deveriam ter sido considerados. Na prática, o INSS desconsiderou contribuições pagas em atividades concomitantes, ou seja, aquelas realizadas ao mesmo tempo em mais de um emprego ou atividade. Essa exclusão reduziu o valor do benefício, prejudicando diretamente essa segurada. Então ela procurou a Justiça. E o que foi determinado pela Justiça foi o seguinte: a decisão foi clara. O INSS deve revisar o benefício, somando todos os salários de contribuições das atividades concomitantes, respeitando aí o teto previdenciário. Deve pagar de uma vez só todos os valores atrasados que deixaram de ser pagos ao longo dos anos. Esses valores não serão corrigidos pela TR, a taxa referencial considerada inconstitucional, mas sim pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que reflete melhor a inflação. Além disso, haverá um acréscimo de juros de mora e desconto apenas do que já foi pago administrativamente. Essa decisão segue o tema repetitivo 1070 do STJ, que consolidou o entendimento após a Lei nº 9.876 de 99. Os salários de contribuição de atividades concomitantes devem ser somados no cálculo do benefício, sem reduções arbitrárias. Então você viu aí, meus amigos, essa aposentada, além de conseguir receber ali o reajuste que ela merece, vai receber de uma vez só todos os valores atrasados, mais corrigidos ali pela taxa do INPC, que é a taxa de inflação do Brasil. Então o valor que ela ia receber mais taxa de INPC, mais um acréscimo de juros de mora, tá? Então, essa aposentada vai receber uma verdadeira bolada na sua conta. É um caso real, tá, pessoal? Não tô tirando nada da cachola aqui.
caso real. Todos os meses eu trago alguns casos aí para vocês. Sobre a decadência e prescrição. Decadência. O segurado tem até 10 anos, tá, após a concessão do benefício para pedir a revisão. Como a ação já foi ajuizada dentro desse prazo, a aposentada não perdeu o direito. Prescrição. Embora o direito à revisão tenha sido garantido, a Justiça reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 5 anos da ação. Isso significa que só os valores dos últimos 5 anos serão pagos para essa aposentada. Em resumo, a decadência pode fazer você perder o direito à revisão se você deixar o tempo passar. O prazo são 10 anos após a concessão do benefício. Já a prescrição limita o valor dos atrasados que podem ser recebidos. O impacto financeiro. Com essa decisão aqui que eu trouxe para vocês, essa aposentada terá sua renda mensal recalculada, podendo chegar ao teto previdenciário que hoje ultrapassa os R$ 8.000 por mês. Além disso, ela receberá de uma única vez todos os atrasados corrigidos pelo INPC, o que pode representar uma quantia significativa. Esse tipo de revisão pode mudar completamente a realidade financeira de um aposentado. Afinal, nós estamos falando de dinheiro que já foi contribuído e que deveria ter sido considerado pelo INSS desde o início. A sentença foi publicada no dia 1º de agosto de 2025, reforçando ainda mais a importância de acompanhar de perto os direitos previdenciários, já que decisões como essa podem abrir precedentes para outros beneficiários em situação semelhante. Esse caso é uma verdadeira lição. Nunca aceite de imediato os cálculos do INSS sem questionar. Muitos aposentados recebem menos do que deveriam, simplesmente porque contribuições deles foram descartadas. Se você trabalhou em mais de um emprego ao mesmo tempo, é fundamental verificar se todos os seus salários de contribuição foram considerados. Caso contrário, pode estar deixando dinheiro na mesa, dinheiro que já é seu por direito. E você, o que achou dessa decisão? Acha justo que o INSS seja condenado a pagar os atrasados quando descarta contribuições de forma indevida? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua participação enriquece esse debate e ajuda outros aposentados a ficarem atentos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com outros aposentados e pensionistas que possam estar sendo prejudicados pelo INSS. Informação é poder e juntos podemos garantir que mais pessoas tenham acesso ao que é seu por direito. Um forte abraço e nós nos vemos em uma próxima apresentação. Agora eu deixo com vocês aqui um vídeo explicativo, uma narração explicativa bem detalhada sobre esse caso, caso você queira entender um pouco mais. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha só que situação. Imagine você contribuir certinho para a Previdência, anos a fio, às vezes até em mais de um emprego ao mesmo tempo, confiando, que na hora de aposentar tudo vai ser calculado direitinho. E aí, um tempo depois, descobre que o valor do benefício veio menor, bem menor do que deveria. Foi exatamente isso que aconteceu com uma aposentada. E essa situação iniciou uma briga na justiça, uma briga importante que a gente vai destrinchar aqui hoje. Pois é. E o resultado foi bem significativo. Sim, ela conseguiu na justiça não só o direito de ter o benefício recalculado do jeito certo, mas também garantiu o pagamento de uma boa grana, sabe? Valores atrasados do INSS. Uma decisão que estão chamando de histórica. Exato. Então vamos mergulhar fundo nesse caso. A gente se baseou na análise de uma decisão judicial específica, que vimos num vídeo bem informativo. A nossa missão aqui é simples: entender por que o cálculo original estava errado, qual foi a base legal para a justiça corrigir isso e, o mais importante, o que isso significa na prática para quem está se aposentando ou já se aposentou. Principalmente a questão dos prazos e da correção desse dinheiro, né? Ok, vamos lá. Perfeito. E é um ótimo ponto de partida, viu? Porque, infelizmente, erro em cálculo de benefício do INSS não é coisa rara. E um dos pontos que, historicamente dá mais problema é justamente esse: considerar direito as contribuições de quem trabalhou em mais de um lugar ao mesmo tempo, as tais
atividades concomitantes. Quando o INSS não soma isso como deveria, pronto, o resultado é um benefício menor para o segurado todo mês. Exatamente. No caso que a gente está vendo, o problema foi esse. A segurada tinha mais de um emprego, sabe? Ao mesmo tempo, contribuía para o INSS por todos eles, mas aí na hora H, quando o INSS foi calcular a renda mensal inicial, a RMI, parte dessas contribuições, sei lá, foi ignorada ou usada de um jeito que diminuiu o valor. E o impacto disso no bolso não é pequeno, né? Não é só um número errado no papel. É menos dinheiro para a pessoa aposentada, mês após mês. Imagina alguém que contribuiu mais, esperando um retorno justo e recebe menos por uma falha do INSS. É frustrante demais. Compromete todo o planejamento. Vamos só clarear um pouquinho o que são essas atividades concomitantes? Talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o termo. Claro. Atividade concomitante acontece quando a pessoa tem mais de um trabalho remunerado no mesmo período. E o ponto-chave: contribui para o INSS por cada um desses trabalhos. Um exemplo clássico: um professor que dá aula em 2, 3 escolas. Ou um médico que tem consultório particular, contribuindo como autônomo, e também dá plantão em hospital como empregado. Outra coisa comum: ter um emprego de carteira assinada e, ao mesmo tempo, ser MEI, microempreendedor individual, e contribuir nas duas frentes. Em todos esses casos, tem várias contribuições para o INSS no mesmo mês. Entendi. Faz todo sentido. E a lei? O que a lei diz sobre como o INSS deveria tratar essas várias contribuições na hora de calcular a aposentadoria? Aí a gente entra num ponto técnico, mas que é fundamental. A legislação mudou justamente para tratar disso. A base para correção, nesse caso, que a Justiça usou, é a Lei número 9.876. Ela é lá de 1999. Essa lei foi um divisor de águas, sabe? Ela disse o seguinte: para benefícios que começaram depois de 29 de novembro de 99, os salários de contribuição das atividades concomitantes devem ser somados. Simples assim, para calcular o salário de benefício, que é a base da aposentadoria. Claro, tem o limite do teto da Previdência, né? Essa soma não pode ultrapassar o teto de cada mês. Mas a regra virou: soma tudo. Peraí então. A lei que manda somar tudo é de 1999. Já tem mais de 20 anos isso. Exatamente, mais de 2 décadas. E, para não deixar dúvida, a decisão judicial que a gente está analisando seguiu um entendimento que já está, assim, consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É o famoso tema repetitivo 1070. Quando o STJ decide um tema repetitivo, a tese vira regra para todos os juízes do país em casos iguais. E o que diz o tema 1070? Reforça exatamente isso. Tem que somar integralmente os salários de contribuição concomitantes para benefícios concedidos depois da Lei 9.879/99. Ou seja, não é novidade. Está mais do que firmado na jurisprudência. Tá. Se a lei é clara desde 99 e o STJ já bateu o martelo nisso, como assim o INSS continua errando tanto? Parece que é frequente, né? Tem alguma explicação? É o sistema? É inércia mesmo? Olha, a fonte que a gente viu não detalha por que o INSS erra administrativamente, mas aponta que, na prática, muitas vezes o órgão não faz essa soma direito. Às vezes aplica umas fórmulas de cálculo antigas que prejudicavam o segurado e que já deviam ter sido abandonadas lá em 99. Pode ser um monte de coisa junto, né? Sistema desatualizado, gente lá dentro interpretando diferente, a própria complexidade de pegar um histórico de trabalho longo com vários empregos. Mas olha, o motivo não importa tanto quanto o fato. O erro acontece e prejudica as pessoas. E o ponto-chave da decisão judicial é esse. Essa prática do INSS está errada, está contra a lei e contra o que o STJ já decidiu. Faz sentido. E aí, diante desse cálculo errado, que diminuía a aposentadoria dela todo mês, a segurada foi para a justiça. O que ela pediu lá? Exatamente. Ela entrou com ação contra o INSS, né? O pedido principal era para revisar a RMI, a renda mensal inicial. Basicamente, ela pediu para o juiz mandar o INSS refazer as contas, desde o começo.
mas dessa vez somando direitinho todos os salários das atividades concomitantes, mês a mês, como manda a Lei de 99 e o STJ. E aí que a história fica interessante. A justiça deu razão para ela, né? Correto. O pedido foi aceito, a justiça reconheceu. Sim, o cálculo do INSS estava errado por não somar as contribuições e mandou revisar o benefício. É um reconhecimento importante do direito dela. E o que essa decisão mandou fazer, na prática? Foi só arruma o cálculo daqui para frente? Não. Foi bem mais completo. Primeiro, claro, o INSS foi condenado a revisar o benefício. Isso significa recalcular o valor da RMI original, lá da data que ela se aposentou, usando o jeito certo, somando tudo, respeitando o teto da época. Isso já deve aumentar o valor mensal que ela recebe, né? Segundo, e aqui que entra a bolada que a fonte falou. A decisão condenou o INSS a pagar as diferenças acumuladas, ou seja, todo o dinheiro que ela deixou de receber mês a mês desde que se aposentou, com o limite de tempo que a gente já fala, por causa desse erro inicial. Essa diferença corrigida pode ser um valor bem alto mesmo. E claro, o novo cálculo tem sempre que olhar o teto. A fonte até comentou que hoje o teto passa de R$ 8.000, só para a gente ter uma ideia do limite máximo, né? Ok, mandou pagar os atrasados, mas dinheiro parado perde valor, né? Inflação come tudo. Como que garante que essa bolada mantém o poder de compra? A forma de corrigir esse dinheiro foi briga também, né? Foi um ponto central da decisão, sim. E com uma consequência importante até para outros casos. A decisão bateu de frente com a questão da correção monetária e declarou algo bem forte, que usar a TR, a taxa referencial, para corrigir esses débitos da Previdência é inconstitucional. Opa! Inconstitucionalidade da TR. Mas por quê? A gente ouve falar da TR para poupança, FGTS. Com índices de correção não é de hoje. A lógica principal para dizer que ela é inadequada e até inconstitucional para corrigir dívida do governo, como a do INSS, é que a TR simplesmente não acompanha a inflação de verdade. Ela foi criada para outra coisa e o jeito que ela é calculada faz ela ficar muito abaixo dos índices de preço, tipo o IPCA e INPC. Então, usar a TR para corrigir uma dívida significa que quem tem que receber, no caso a aposentada, recebe um valor que não compra mais a mesma coisa que o dinheiro original comprava. É uma perda real de poder de compra, entende? A discussão do FGTS que a fonte citou foi por aí também. A TR não recompõe a inflação. Entendi a bronca com a TR. Se não pode usar a TR, qual índice a Justiça mandou o INSS aplicar para corrigir os atrasados dela? Mandou usar o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice é calculado pelo IBGE e é considerado mais adequado para refletir a inflação para famílias de renda mais baixa, que é o perfil da maioria dos segurados do INSS, né? E o INPC já é o índice que a própria lei da Previdência usa para reajustar os benefícios todo ano. Então foi coerente, a ordem foi clara, corrige tudo pelo INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga. Ah, bom. Faz mais sentido usar um índice de inflação mesmo. E não parou aí. Tem mais um detalhe financeiro. Além da correção pelo INPC, a decisão mandou aplicar juros de mora sobre os atrasados. Os juros são para compensar o atraso no pagamento, né? E sobre como pagar. Tem que ser de uma vez só, ou por precatório ou RPV, depende do valor total. Parcela única. Claro, se o INSS já pagou alguma coisa administrativamente, isso é descontado do total. Certo. Então, cálculo refeito, atrasados corrigidos por INPC, com os juros, pagamento de uma vez. Parece justo, né? Mas isso me faz pensar no tempo. Quem está ouvindo pode ter tido esses trabalhos múltiplos há muitos anos. Tem prazo para pedir essa revisão? E quanto tempo de atrasado dá para receber? Essa aposentada do caso, ela recebeu tudo desde que se aposentou? Ótima pergunta. Prazos são cruciais no direito previdenciário. Tem 2 prazos principais aqui que estão lá no artigo 103 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213/91, decadência e prescrição. São coisas diferentes, viu? Não pode confundir. Ok, decadência e prescrição. Qual a diferença, então? A decadência é o prazo que a pessoa tem para pedir a revisão do benefício em si.
para questionar o cálculo inicial do INSS ou qualquer outra coisa da concessão. Esse prazo é de 10 anos. Começa a contar do primeiro dia do mês seguinte, ao que ela recebeu a primeira parcela da aposentadoria. Se passar esses 10 anos e a pessoa não pedir a revisão no INSS ou na Justiça, ela perde o direito de reclamar daquele cálculo inicial. Já era. No caso que a gente está vendo, a fonte diz que ela entrou com a ação dentro desses 10 anos. Por isso, a Justiça pôde analisar o pedido dela. Ela não perdeu o direito de reclamar. Entendi. 10 anos para reclamar do cálculo. E a prescrição? O que ela faz? A prescrição é diferente. Ela não impede de pedir a revisão, se for dentro dos 10 anos da decadência, mas ela limita quanto tempo de atrasado a pessoa pode receber. A regra geral na Previdência é a prescrição de 5 anos, prescrição quinquenal. Isso quer dizer o seguinte: mesmo que o erro no cálculo exista há, 9 anos, quando a pessoa entra na Justiça, ainda dentro dos 10 anos para reclamar, ela só vai receber as diferenças dos últimos 5 anos, contados para trás da data que ela entrou com a ação. O dinheiro dos 4 anos mais antigos, do 6º ao 9º ano antes da ação, está prescrito. O direito de cobrar essas parcelas mais velhas se perdeu com o tempo. Ah, então é tipo um limite para receber o retroativo. Você pode até conseguir a revisão por um erro lá de trás, mas o dinheiro mesmo só volta 5 anos antes de você ter entrado com a ação. É isso? Exatamente isso. Pensa assim, a decadência é o prazo para você reclamar que a conta de luz veio errada. 10 anos. A prescrição limita o reembolso. Mesmo que o erro tenha acontecido por 8 anos, a companhia só te devolve o que cobrou a mais nos últimos 5 anos antes da sua reclamação. Trazendo para o nosso caso, fica claro que tem que ser rápido, né? Se identificar um erro, tem que correr atrás. Porque cada mês que passa sem a ação na Justiça pode ser um mês de atrasado que cai na prescrição e não volta mais para o bolso. Entendido. Aplicando ao caso da aposentada, então. Ela conseguiu a revisão porque pediu dentro dos 10 anos. Mas, na hora de receber a bolada, só recebeu as diferenças dos 5 anos anteriores à data que ela protocolou o processo. Exatamente. O valor mensal dela vai ser corrigido daqui para frente, né? E ela vai receber os atrasados, corrigidos pelo INPC e com juros, mas só os referentes aos 5 anos antes dela ter entrado na Justiça. Ficou bem claro agora. Bom, então vamos amarrar as pontas. A gente viu uma decisão judicial super importante que confirmou um direito. O INSS tem que somar as contribuições de trabalhos ao mesmo tempo, atividades concomitantes, para calcular a aposentadoria. Isso desde 99. Fazer o cálculo certo pode aumentar o valor mensal do benefício. E se precisar ir para a Justiça para corrigir, os atrasados têm que ser pagos de uma vez, corrigidos pelo INPC, não pela TR, que não acompanha a inflação, e com juros. E os prazos são chave. 10 anos para pedir a revisão, decadência, mas só recebe os atrasados dos últimos 5 anos antes da ação, prescrição. Isso. Diante disso tudo, qual é a grande mensagem para quem está ouvindo a gente? Seja quem está planejando aposentar ou quem já aposentou e talvez tenha tido vários empregos assim. Olha, a mensagem principal é atenção e informação. Esse caso é um exemplo muito forte de como é importante não aceitar o cálculo do INSS de olhos fechados, principalmente se a vida profissional teve esses períodos com mais de um emprego contribuindo ao mesmo tempo. É fundamental pedir e conferir a carta de concessão, a memória de cálculo detalhada do benefício. Se tiver dúvida, se achar que tem algo errado, tem que buscar ajuda especializada. Um advogado previdenciarista, por exemplo. A decisão mostra que a Justiça pode sim corrigir erros do INSS e garantir o valor certo para o segurado, mesmo que para isso precise brigar contra práticas antigas do órgão. Mostra que conhecer o direito e os prazos faz toda a diferença. Ficou alerta, né? Com certeza. Pensa, por exemplo, tempo de trabalho na roça que não foi contado, tempo de serviço militar que ficou esquecido, períodos de trabalho insalubre ou perigoso, atividade especial, que não foram reconhecidos direito e podiam aumentar o tempo ou o valor, ou até erro na conversão de moeda antiga em época de inflação alta. Nossa, são muitas armadilhas possíveis nesse processo complexo de aposentadoria. Que outras situações será que exigem essa mesma atenção redobrada, para garantir que o direito da pessoa seja respeitado por inteiro? Fica aí a provocação.
para cada um olhar a própria situação ou alertar um conhecido sobre a importância de conferir tudo direitinho. Excelente provocação para a gente fechar. O mundo da previdência é cheio de detalhes e estar bem informado é a melhor defesa, sem dúvida. Agradecemos muito a atenção de todos a essa nossa análise detalhada de uma decisão tão relevante e tudo que ela implica na prática. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor.